Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao primeiro webinar do ciclo de diálogos Brasil-Reino Unido sobre compras públicas de inovação. Eu sou a Beatriz Faria e eu vou ser responsável por conduzir esse webinar. Esse webinar conta com tradução simultânea e para acessar o idioma desejado, selecione a opção na barra inferior chamada Interpretation. O ciclo de webinars é uma realização da Embaixada do Reino Unido no Brasil e tem como objetivo fomentar a troca de experiências e um diálogo construtivo entre o Reino Unido e o Brasil na agenda de compras públicas de inovação, estimulando oportunidades e parcerias que ajudem ambos os países a impulsionar a inovação e a garantir maior efetividade das políticas públicas para a sociedade. Gostaríamos de agradecer à BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e à Connected Place Catapult, nossos parceiros, e a todos os nossos apoiadores que participaram da organização deste evento. O primeiro webinar do ciclo, intitulado Compras Governamentais como uma ferramenta estratégica para a inovação na gestão pública, conta com a participação de especialistas que apresentarão as perspectivas da agenda de compras públicas de inovação no Reino Unido e no Brasil. Além disso, esse webinar marca o lançamento oficial do Estudo de Compras Públicas de Inovação, compartilhando a experiência e as boas práticas do Reino Unido e da plataforma HubTech da BDI. Iniciaremos agora as apresentações desse webinar. Vocês que estão acompanhando a transmissão ao vivo poderão fazer as perguntas por meio do botão Q&A, Question and Answer, que aparece abaixo da tela de transmissão. Os palestrantes irão responder na medida do possível durante o debate. De toda forma, temos um tempo final para as perguntas e para as respostas. Para isso, todas as perguntas devem ser enviadas no Q&A e vão ser repassadas para os palestrantes. Nesse momento, convido a senhora Liz Davidson, encarregada de negócios no governo britânico no Brasil, para fazer a abertura do webinar. Agora eu acho que está funcionando, eu vou recomeçar. Bom dia e boa tarde a todos. É uma grande satisfação fazer a abertura deste evento que fala de um tema tão importante para o desenvolvimento do Brasil e do Reino Unido. É também uma oportunidade para celebrar duas parcerias muito especiais. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Connected Places Catapult, em nome de sua CEO, Nicola Yates. Hoje lançamos oficialmente o relatório sobre compras públicas de inovação, produzido em parceria com a Catapult, que é uma referência em inovação entre governo, academia e indústria no Reino Unido. Gostaria de agradecer também a parceria da ABDI, em nome de seu presidente Igor Calvet, que tem trabalhado ao nosso lado para apoiar o avanço da agenda de compras públicas de inovação no Brasil. Os governos em todo o mundo estão percebendo a importância e o poder das compras públicas para resolver os desafios globais, aumentar a produtividade, impulsionar a inovação e garantir o valor do investimento. Isso não poderia ser mais relevante em um momento em que nossas economias estão sob extrema pressão pelos impactos da Covid-19. O Brasil tem um grande exemplo em compra de inovação na área de saúde, com a vacina da Universidade de Oxford AstraZeneca, que já está sendo testada por aqui. Maximizar o valor dos gastos do setor público e aproveitar esse poder de compra para impulsionar a inovação são ferramentas importantes para apoiar nossa recuperação econômica. Isso não significa que esta é uma tarefa simples. Implementar uma estratégia de compras públicas para a inovação pode ser complexo, até porque a cultura organizacional do setor público tende a ser mais conservadora com relação aos riscos que podem estar envolvidos neste processo. Por meio do Fundo de Prosperidade do Governo do Reino Unido, estamos trabalhando junto com o Brasil para aumentar a produtividade, reduzir a pobreza e expandir as oportunidades de parcerias comerciais internacionais. Nossa atuação nas áreas de finanças verdes, comércio, energia, cidades inteligentes, acesso digital, saúde e educação tem demonstrado a importância cada vez maior das compras governamentais
para a incorporação da inovação na gestão pública. O Reino Unido é um dos países mais inovadores do mundo. Por meio de nossa rede de ciência e inovação, estamos colaborando em ecossistemas de pesquisa e inovação, construindo parcerias fortes que podem fomentar o desenvolvimento de negócios inovadores e ajudar a enfrentar os desafios comuns que nossa sociedade enfrenta. Espero que este evento crie bases para um diálogo contínuo e de troca de ideias entre o Reino Unido e o Brasil sobre compras de inovação, apoiando não só as parcerias existentes, mas também novas parcerias entre os dois países. Um bom evento a todos. Obrigada. Obrigada, senhorita Liz, pela sua apresentação. Eu passo a palavra agora à senhora Nicola Yates, CEO da Connected Place Catapult. Good afternoon, everybody. Firstly, can I thank you, Ambassador, for the invitation to say a few words today. I'm delighted on behalf of Connected Places Catapult to take part in the first webinar of the series on the Brazil-UK dialogue on public procurement for innovation. It's the culmination of work that we have done jointly with colleagues in Brazil. So I'd also like to thank representatives from the Brazilian government, particularly Igor and Andre, for their role in supporting innovation in Brazil. And finally, I would like to congratulate ABDI for launching the Hub Tech platform. Next. For those of you not familiar, next. For those of you not yet familiar with Connected Places Catapult, I'd just like to take a moment to explain a little more about our unique organisation. We are backed by the UK government and work to convene the public, private sectors and academia to accelerate the adoption of innovation in the physical, social and digital sectors that serve cities. Our remit is to accelerate prosperity and productivity by increasing the adoption of innovation, all within a city environment. Next. A really important aspect of our organisation is that whilst we're all about accelerating the adoption of innovation in real world use, we are a neutral convener and trusted expert. We have no affiliations with any specific technologies or providers and are therefore free to operate at the intersection of the public and private sectors and between local and national government. We are also about scaling up existing and already deployed innovation, as well as disrupting markets and stimulating new innovation. Next. We are active internationally, as this slide you can see now shows, in many places across many parts of the world. Next. I thought, therefore, it might be of interest to highlight some of the work that we have already done involved in Brazil, where we have delivered in several Brazilian cities, including Belo Horizonte, São Paulo, Recife, in areas such as intelligent mobility and healthy cities. Next. The slide that you can now see has short reference to some of these, and I know that the slides will be included in the pack that you'll all be sent to after this afternoon, so I won't spend more time talking about them here. But you will appreciate that not only does the UK and Brazil have a long-lasting partnership on trade and innovation, but the Catapult also has a long-lasting relationship and has been active in Brazil for some years. I would particularly like to pay tribute, though, today to the current partnership between UK and Brazil on urban innovation, particularly on mobility and data through the UK's Prosperity Fund. We know that both in the UK and in Brazil, our city partners find it difficult to engage innovators and to translate their ideas into new generation products and services. Initiatives such as CivTech in Scotland are therefore using procurement as a way of creating innovative solutions for common challenges, and they are very welcome. The current pandemic is going to need many entrepreneurs
to develop many different innovative solutions, which will need to be procured and deployed at speed and scale. The emergency of COVID-19 has demonstrated that even without changing our current legislation, innovative solutions on procurement can be found if the need is great enough. This is why at Connected Places Catapult, we're now taking a lead in promoting innovation procurement practices, both in the UK and internationally. Next. We are very keen to continue our collaboration with the Brazilian government, both at national and local level on the topic. We have several ideas on how this can be best achieved, including best practice exchanges and the potential for shared solutions that could be fostered through establishing city labs for tech deployment in the UK and Brazil. If you would like to know more, please do get in touch with us. So finally, a huge thank you to all of those of you who have worked on the collaboration and to all of those of you for attending today to hear more. We are keen to discuss what other opportunities there may be in the future for us to work together to jointly address innovative challenges and to continue our collaboration with Brazilian colleagues and build on the work we've already delivered in Brazil. Thank you very much. Obrigada, senhora Nicola. Eu convido agora o senhor Igor Calvetti, presidente da BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Olá, bom dia a todos, né, que estão no Brasil, boa tarde aos que estão fora, na Europa. Queria externar o meu agradecimento ao Reino Unido, né, a cooperação que temos desenvolvido, especialmente por essa que hoje lidamos. Também queria agradecer ao IPEA, ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo brasileiro, especialmente aqui ao André Howen, que inclusive é conselheiro da ABDI, e me congratular com todos vocês em virtude do que nós estamos aqui hoje promovendo. Primeiro, farei uma breve explicação sobre o que é a ABDI, eu acho que nem todos que estão aqui conhecem, e depois entraria especificamente aqui num assunto que eu acho que é de importância a todos, não só por esse estudo que está sendo lançado hoje, esse report, mas também pelo HubTech que nós estamos promovendo junto com o IPEA e o próprio Reino Unido. Bom, a primeira informação importante é que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que eu atualmente presido, é uma instituição privada sem fins lucrativos, mas ligada ao Ministério da Economia no Brasil. A instituição, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, tem hoje por missão algo que eu considero muito nobre diante do cenário que nós enfrentamos hoje, que é promover a maturidade digital das empresas brasileiras, né? Independente do setor. Inclusive, atuamos junto à indústria, à agricultura, comércio e serviços aqui no Brasil. E, para nós, trabalhar a entrada e a maturidade digital das empresas brasileiras e ajudá-las no processo de transformação digital é ajudar o Brasil num processo de inovação. O Brasil passa, acho que nos últimos 30 anos, por um grande problema, enfrenta um grande problema, e esse é um problema da nossa baixa produtividade, da economia brasileira como um todo. Uma das ações que nós podemos ajudar a aumentar a produtividade brasileira é auxiliando as empresas brasileiras, e aqui foi relatado pela Nicola também, as cidades brasileiras se tornarem mais inovadoras. Para além, né, da inovação, obviamente que a infraestrutura, maior competição e outras tantas variáveis ajudam a que nós atinjamos um nível maior de produtividade. Mas a inovação é a nossa maior preocupação na ABDI. Os mecanismos por meio dos quais nós conseguimos lidar com as empresas brasileiras para que elas produzam mais de forma inovadora. A pandemia nos mostra isso. Uma pesquisa recente feita pela Confederação Nacional da Indústria mostra que
83% das empresas pesquisadas, que foram cerca de 500 empresas brasileiras, entre médias e grandes, acreditam que para sobreviver no pós-pandemia elas terão de inovar. Esse é um dado bastante importante, porque consegue nos dar uma dimensão de que, basicamente, a totalidade das empresas brasileiras, né, obviamente numa amostra, mas extrapolando essa amostra, entendem que sem a inovação elas não vão conseguir nem sobreviver, muito menos competir no mercado internacional. E a nossa preocupação na BDI é fomentar esse ecossistema de inovação e produzindo inovação dentro das nossas empresas, permitindo com que todo o ecossistema de inovação funcione. E nós temos várias ações, desde transformação digital, passando pela difusão de novas tecnologias, eu vi que o Catapult também atua dessa forma, e também em cidades inteligentes, em projetos de cidades inteligentes, que é a colocação, né, de tecnologias para melhorar a vida das populações, das pessoas, o bem-estar das pessoas nas cidades. Porque, em geral, quando nós falamos de inovação, é algo muito etéreo para as pessoas comuns, mas quando nós conseguimos colocar essas tecnologias nas cidades, as pessoas, né, o cidadão dito comum, por assim dizer, consegue com muito mais clareza entender o impacto que uma inovação pode trazer. Hoje, em especial, para nós da BDI um dia bastante feliz, né? O nosso conselheiro, que falará depois de mim, o André Howen, trouxe há alguns meses atrás um desafio muito grande à BDI, que era conseguir trabalhar com as encomendas tecnológicas. A legislação brasileira já prevê as encomendas tecnológicas. De certa forma, e o André Howen entende disso muito melhor do que eu, desde início dos anos 2000, talvez 2004. E essa legislação veio, ao longo do tempo, se aperfeiçoando. O fato é que nós não utilizamos no Brasil ainda, com o devido conhecimento, o instrumento das encomendas tecnológicas. Eu diria que há ainda no Brasil uma certa timidez no uso desse instrumento fundamental. As encomendas tecnológicas, elas são um instrumento para desenvolvimento tecnológico, no qual o Estado, de certa forma, mitiga o risco tecnológico e premia, sim, o esforço de P&D, o esforço de pesquisa. Até porque é um entendimento de que a atividade inovadora ela tem um risco tecnológico que é inerente da atividade inovadora. E é isso que nós, através dessa ferramenta que hoje nós estamos aqui lançando e discutindo com vocês, né, com todos vocês, nossos parceiros, queremos aprimorar no Brasil, difundir no Brasil e contar com a colaboração de todos vocês. É um esforço, na verdade, de rediscutir o sistema de inovação brasileiro, né, que, de certa forma, se encontra excessivamente concentrado em instrumentos que atuam pelo lado da oferta. Essa é a nossa visão, esse é o diagnóstico que nós fazemos no Brasil. E essa concentração de instrumentos pelo lado da oferta, ela se traduz nas conhecidas no Brasil, pelo menos, né, nas bolsas de pesquisa, no repasse de recursos a universidades, a centros de pesquisa, nos investimentos em empresas inovadoras, mesmo de crédito à inovação. Temos, inclusive, no Brasil, também as subvenções econômicas, enfim, há uma miríade muito grande de instrumentos, né, pelo lado da oferta no Brasil, que, de certa forma, nós consideramos de maneira excessiva. As encomendas tecnológicas, né, as compras públicas de inovação, por assim dizer, elas surgem como alternativa a esses modelos tradicionais de investimento em inovação, né? Seguindo, obviamente, uma lógica distinta, né? É uma intervenção pública, né, na área de ciência, de tecnologia, de inovação, de um instrumento no qual o Estado é o demandante, né? E aí nós conversávamos aqui antes desse webinar um pouco sobre isso, né? A experiência do Reino Unido como Estado inovador, né? De uma pessoa que vai nos falar que teve a experiência, né, de ser um formulador de política nessa área, e o Estado como demandante, né, buscando um resultado, né? Há casos que são muito mais claros, né, também aqui já citado, por exemplo, da vacina.
há casos menos claros na cabeça de todos nós, como pode se acontecer na área de mobilidade urbana também. Enfim, é nós entendermos, né, que a tecnologia ela é um fim, ela não é não somente um fim, mas que ela pode ser também um meio de adquirir capacidades tecnológicas, de o Estado, junto com os empreendedores, compartilharem certos riscos tecnológicos em prol, não necessariamente de algum ganho econômico imediato, mas de um esforço tecnológico que vai ser feito para melhorar a vida das pessoas. Parte, portanto, de um problema, o Estado demandando isso. Isso é muito importante. É uma visão diferente dos instrumentos, pelo menos tradicionais, que nós temos no Brasil. Na legislação brasileira, nós temos, obviamente, que notar certas dimensões. As encomendas tecnológicas, elas, até por se tratarem de uma intervenção pública, elas devem ser utilizadas quando não for possível, econômica ou juridicamente, a utilização de nenhum outro instrumento de compra pública, né, dado que se trata de uma modalidade de compra pública no Brasil destinada a uma aquisição que envolve esse risco tecnológico. Então, obviamente que do ponto de vista da legislação brasileira, nós devemos observar isso, mas isso, em hipótese alguma, algo que constrange, que limita a utilização. Até porque nosso entendimento é que uma demanda reprimida por esse tipo de instrumento, e é o que nós queremos divulgar, difundir como possibilidade de utilização por órgãos públicos no Brasil, por demandantes públicos aqui no Brasil. Apesar dessa aparente limitação, mas que é, na verdade, um ajuste, né, no entendimento dos gestores públicos, ela foi desenhada para dar uma maior segurança jurídica e eficiência na aquisição de produtos, de serviços ou mesmo de sistemas que não estão disponíveis no mercado e talvez nunca estejam, dada a própria natureza, né, de pesquisa e do desenvolvimento de tecnologias que não existem no mercado. Como eu já mencionei, isso não é algo novo, pelo contrário, é algo que na legislação brasileira é uma previsão desde talvez início dos anos 2000, e nós da BDI, nós reconhecemos que as encomendas tecnológicas, as compras públicas de inovação são instrumentos importantes de inovação, né? É o que nós chamamos de innovation driver, né? Visto pela ótica, obviamente, da demanda, permitindo um desenvolvimento tecnológico voltado para as necessidades da sociedade, seja na área de saúde, seja na área de mobilidade urbana e tantas outras áreas que nós nem mesmo ainda conseguimos pensar ou imaginar. Tendo o Estado, né, como um agente capaz de traduzir essa necessidade em produto ou serviço adquirido, né? Permite ainda, importante mencionar, fomentar o tecido industrial brasileiro. E aí é uma importância fundamental para o meu trabalho, para o trabalho da ABDI, da Agência de Desenvolvimento Industrial Brasileiro. Através das encomendas tecnológicas, nós podemos induzir, fomentar o tecido industrial e produtivo brasileiro. Isso que nos interessa, de maneira inovadora, trazendo maior produtividade ao nosso tecido industrial. Há 30 anos, nós temos um problema grave de crescimento quase estagnado da nossa produtividade. E nós agora temos esse instrumento que nós queremos difundir, de forma que esse instrumento seja um dos vetores possíveis, né, de aumento da nossa produtividade. A ABDI, em parceria com o IPEA, como eu já falei, o Prosperity Fund, lança hoje, e é motivo de bastante alegria para nós aqui da ABDI, a toda a casa, o HubTech, né? Que aparentemente algo trivial. Trata-se de um repositório de informações sobre as encomendas tecnológicas, sobre a legislação brasileira, inclusive traz lá a lista das, hoje, mais de 70 encomendas tecnológicas que nós temos no Brasil, inclui a legislação, definições, orientações, definições econômicas, né, razões econômicas para as encomendas tecnológicas, e ali tem ainda um espaço no HubTech de esclarecimento de dúvidas junto a especialistas. Sobretudo, né, um apoio institucional nosso a esse importante instrumento de inovação e que nos traz, sem dúvida nenhuma, uma alegria grande por podermos compartilhar, primeiro lugar, aqui com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil, essa iniciativa,
e também de uma maneira muito inovadora, né, com o Prosperity Fund, com o Reino Unido, nesse processo de compartilhamento. Né? Algo que não é novo do ponto de vista de legislação brasileira, não é novo em outros lugares do mundo, e que nós ainda assim temos muito a aprender com as experiências porque outros países passaram, e hoje, em especial, o Reino Unido. Então, fica nessas palavras aqui iniciais o meu profundo agradecimento, né, porque são ações como essas, são medidas como essas, são discussões como essas que ajudam não apenas o meu trabalho em especial, mas ajudam o país a avançar numa agenda de fato e de verdade transformadora, como é a agenda da inovação, e agora com um instrumento adicional que nós queremos difundir e termos resultados muito próximos, né, de aumento da nossa inovação e da nossa produtividade, tendo o Estado como um indutor importante e eficaz nesse processo. Então, com essas palavras, eu finalizo essa minha primeira intervenção, agradecendo a todos novamente. Muito obrigado. Obrigado, senhor Igor, pela apresentação. Agora passaremos para a apresentação dos especialistas que nos compartilharão as perspectivas da agenda de compras públicas de inovação no Brasil e no Reino Unido. Por isso, eu convido o senhor André Hauen, diretor do IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada. Por gentileza. Olá. Malcolm, Liz, Igor e Nicola e todos os presentes. I will do this presentation in Portuguese, but first, in order to thank the support of our UK partners, I would like to make a brief introduction in English. Today, Brazil is exploring a new frontier in innovation policy. In order to ensure great value creation for the taxpayer, we are re-evaluating our policy mix. An important part of this exploration is related to the work developed in the English innovation system. I'm talking about the work of Professor Mariana Mazzucato, Jacob Adler, John Rigby, and many others. But I'm also talking about Nesta institution initiatives and, of course, the Catapult Center initiatives. Of course, we are not simply importing, copying, or imitating the UK experience. Above all, we are learning. But we can never forget that for Brazil, the challenge of promoting technology development is twofold. We have to deal with technology uncertainty in an environment of extreme economic inequality. I really hope this partnership of ours will help us in this task. Back to Portuguese. Well, guys, eu vou fazer uma apresentação muito rápida e muito objetiva. O Igor já fez uma introdução muito boa, muito clara, e eu não tenho absolutamente nada a contribuir com o que o Igor já falou, nada a adicionar, ok? Bem, eu vou contar rapidamente a história de por que hoje nós estamos lançando o nosso HubTech, uma iniciativa do IPEA e da ABDI. O IPEA, como vocês sabem, é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é um think tank do governo federal destinado a fazer avaliação, monitoramento e proposições de políticas públicas em diferentes áreas. Nós atuamos desde políticas sociais até políticas tecnológicas, passando por políticas macroeconômicas, infraestruturais, regionais e internacionais, assim como políticas institucionais. Bem, o investimento em P&D no Brasil sempre foi subótimo frente ao tamanho da sua economia. A gente sempre teve a economia muito pujante, mas os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação nunca estiveram, historicamente, nunca estiveram no mesmo nível da economia brasileira. Mas o último ciclo de expansão, que se encerrou em 2015, dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, mostrou que o volume baixo e errático é apenas uma parte do problema. Uma outra parte relevante é a maneira como a gente executa esse recurso. Essas informações
são corroboradas pela maior parte das avaliações de impacto e por todas as avaliações de input e output que nós temos nos surveys de inovação. Então, as avaliações que nós temos feitos e os surveys de inovação têm nos mostrado que o volume de recursos é apenas uma parte do problema. A gente precisa de volumes elevados, mas também a gente precisa de uma maneira melhor de gastá-los. Tá? Então, dinheiro é uma parte do problema. A outra parte é como gastá-lo. As evidências concretas nos mostram, como o Igor demonstrou, que o mix de políticas de inovação está muito ligado a políticas pelo lado da oferta, ou seja, o mix está desbalanceado. Esse mix atua muito pelo lado da oferta, muito concentrado em isenções fiscais e isenções fiscais setoriais, e não em bases tecnológicas horizontais, como o mundo desenvolvido tem feito. O resultado é uma desconexão entre os esforços inovativos e os problemas concretos da sociedade. Se nós formos seguir o dinheiro, if you follow the money, nós vamos ver que os setores e as aplicações não estão muito lá ligadas com os desafios concretos e as prioridades da sociedade brasileira. Prova disso é a ausência de uma vacina efetiva para dengue, uma vacina efetiva para chikungunya, a incapacidade de despoluir cursos d'água como o Rio Tietê ou a Baía de Guanabara, ou a nossa histórica dificuldade de aumentar a produtividade da manufatura. Tá? Então, o mix de política precisa mudar. Ele precisa os recursos precisam ter mais escala, maior volume e, principalmente, estabilidade. Nossos recursos não podem ser instáveis como eles sempre foram. Né? Mas não é só uma questão de dinheiro. O dinheiro é uma parte da explicação. Outra parte é que os recursos precisam ser dispendidos e executados de forma mais horizontal do que vertical. O mundo caminha para uma transdisciplinaridade e não para uma verticalidade. Se nós observarmos grandes empresas inovadoras no Brasil, a maior parte delas é muito difícil definir que setores que elas atuam. Às vezes a empresa usa a mesma base tecnológica para atuar em setores de instrumentos de precisão e medicina, farmacêutico e computadores. Ou seja, essas fronteiras disciplinares e setoriais estão desaparecendo. A política precisa refletir isso. No lado da oferta, a gente precisa focar mais na subvenção e no crédito à inovação. E, finalmente, este mix precisa introduzir o lado da demanda, isto é, estimular, criar e garantir mercado consumidor para inovações ou tecnologias socialmente desejáveis. Isto é, o Estado precisa atuar e definir que tecnologias, que rotas tecnológicas são preferíveis e são socialmente desejáveis. Tá? Bem, se os Estados Unidos têm o seu principal driver de desenvolvimento tecnológico é a defesa, se a Europa tem no seu principal driver o envelhecimento e as questões ambientais, o Brasil tem o seu principal driver tecnológico nos seus desafios socioeconômico-ambientais, em que a baixa renda per capita e a desigualdade forçam uma série de diferentes desafios que precisam ser resolvidos, inclusive pela política de inovação. Tá? Dentro das políticas que atuam pelo lado da demanda e executam esses drivers, a mais poderosa para entregar soluções concretas à sociedade chama-se encomenda tecnológica. Ou, como os europeus gostam de chamar, pre-commercial procurement, compras públicas pré-comerciais. Os Estados Unidos já fazem isso desde a Primeira Guerra. Os europeus, mais recentemente, mas de forma muito contundente e de forma muito inteligente, através de consórcios, não de fornecedores, mas consórcios de compradores.
e o pre-commercial procurement na Europa muito, mas muito ligado às necessidades reais e concretas da sociedade. O Brasil acaba de revisar completamente esse instrumento. Em 2018, foi feito um decreto que partiu do IPEA, a partir da discussão com toda a sociedade, esse instrumento de encomendas foi completamente revisto e atualizado. Pela primeira vez, nós temos segurança jurídica mínima para executar uma encomenda tecnológica. Tá? E o que são as encomendas tecnológicas? O Igor já chamou a atenção, eu vou apenas resumir. As encomendas são tipos especiais de compras públicas destinada à aquisição de serviços de pesquisa e desenvolvimento com risco tecnológico. É evidente que a miríade de possibilidades é enorme. E por P&D, a gente entende desde a pesquisa científica, não aquela mais básica de TRL1, mas a pesquisa mais aplicada, científica ainda, a prototipagem, planta piloto e ensaios clínicos. Não é à toa que as ETECs são aquelas que vão nos tirar de casa com a vacina do Covid-19. Então, segundo a legislação brasileira, o que as ETECs permitem? Elas permitem o fracasso. Eu posso adquirir, comprar o esforço, e esse esforço pode não desenvolver a solução ao final. Eu posso fracassar e não ter desenvolvido. E o fracasso é esperado. Num portfólio de ETECs, o normal é que nós tenhamos fracasso. Segundo elemento, eu posso contratar mais de um fornecedor para fazer a mesma coisa. É tipicamente o modelo PCP europeu. Eu contrato vários fornecedores e vou selecionando através de stage gates num funil, a partir do andamento da ETEC. Eu posso negociar completamente a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia. Ou seja, o meu objetivo não é só adquirir a solução, mas, como o Igor chamava a atenção, desenvolver o tecido produtivo local, o tecido nacional. Eu posso remunerar através de reembolso de custos. Ou seja, o fornecedor me apresenta uma planilha de custos auditada e eu o reembolso, sem pagar a taxa de lucro nenhuma, apenas o reembolso do seu esforço. Tá? Finalmente, eu posso fazer uma seleção negociada e direta. Eu converso, eu dialogo com o potencial fornecedor. Esse conjunto de novidades ainda é pouquíssimo conhecido no direito brasileiro e, de maneira incrível, pouquíssimo aceito. Do ponto de vista da sociologia da tecnologia, é muito interessante observar como leis que têm o mesmo nível hierárquico, elas disputam a atenção dos juristas e dos operadores do direito. A gente tem uma lei tradicional de compras para comprar produtos de prateleira, para comprar papel, caneta, serviço de limpeza, serviço de segurança, e a gente tem uma lei de inovação para compra da inovação. Mas muitas vezes o operador do direito prefere permanecer e escolhe deliberadamente uma lei tradicional que evidentemente ele foi formado. Muito embora esta lei esteja rebatida, ou seja, citada indiretamente na Constituição Federal, que estabelece que é dever do Estado estimular a inovação na empresa. Então, a gente tem um mindset tradicional muito forte, em que o que é público, o que é privado, e nós não misturamos essas coisas. Isso ainda está muito no framework mental dos operadores do direito. Para ajudar a resolver este problema, mudar o mindset e também para estimular, apoiar e debater o instrumento encomenda tecnológica, o IPEA e a BDI se juntaram e propuseram o HubTech. Propuseram e fizeram o HubTech, que nada mais é que uma plataforma que quer criar uma comunidade de prática. A gente quer resolver problemas concretos e quer transformar o conhecimento técnico científico que é produzido no IPEA em solução
prática e efetiva ao gestor público. Então, nós temos uma tradição de mais de 15 anos estudando políticas de inovação pelo lado da demanda e compras públicas, e nós queremos transformar esse conhecimento técnico-científico em guias práticos, em orientações práticas, em dicas práticas para o gestor aplicar a encomenda tecnológica. Então, a BDI entra com a articulação dos agentes e o conhecimento do mundo dos negócios, e o IPEA entra com as evidências técnico-científicas construídas a partir do método científico. Então, a junção dessas duas instituições vem no sentido de dar segurança jurídica, vem no sentido de apoiar o gestor e vem no sentido de dizer, senhores gestores públicos, existe uma legislação inovadora, existe uma legislação que vai resolver os problemas brasileiros e que vocês podem usar. Nós estamos aqui para lhe apoiar. Nesse sentido, IPEA e a BDI cumprem a sua função, a sua missão institucional de maneira extremamente proativa e inovadora. O poder das encomendas tecnológicas, então, pode ser comprovado pelo fato dela ter sido escolhida como instrumento jurídico para comprar o esforço de P&D destinado ao desenvolvimento da vacina produzida em parceria com a Universidade de Oxford. Ou seja, é a encomenda tecnológica que vai nos tirar de casa. Bem, aproveito os minutos finais e mostro para vocês o nosso HubTech. Espero que vocês estejam vendo. Como é que eu tiro essa turma daqui? Ok. Espero que vocês estejam vendo o HubTech. Nada mais é do que uma página, no momento é estática, que reúne informações, estudos técnicos, vídeos, videoaulas, links, responde perguntas, e que no final, e que daqui a pouco a gente está em fase de finalização, terá um fórum de discussão no qual os gestores vão poder perguntar. Eu tenho essa situação. Qual é a solução para isso? E qualquer um vai poder responder. É evidente que as dúvidas serão tiradas com especialistas. Então, a pessoa pode botar no fórum ou pode botar aqui uma dúvida com fala de especialistas. Isso aqui vai para um conjunto de pessoas que nós estamos selecionando, para mim, para a BDI, para colegas do Ministério da Economia, para colegas da AGU. Isso aqui vai para um grupo de voluntários que vai responder. Isso aqui, pessoal, já acontece. Isso aqui já chega a dúvida para mim no meu e-mail, já chega desses colegas. O que a gente está fazendo é organizando e institucionalizando essa comunidade de prática. Então, a gente tem esse site. Aqui em cima, a gente tem uma biblioteca multimídia. Prestem atenção de que os vídeos estão todos no YouTube. Informação existe. O problema é quem é que vai tirar o ruído para você que está aí do outro lado, vai depurar o que é importante e o que não é importante. Quem é que vai fazer a curadoria dos vídeos? Nós. Nós fizemos isso para vocês e aqui tem palestras minhas, palestras de colegas como Caio Barbosa, Bruno Portela, do nosso amigo Rafael do B. Então, os especialistas estão todos aqui dando palestras e nos seus vídeos, todos disponíveis numa curadoria feita por nós. Aqui tem videoaula, aqui tem palestra, aqui tem apresentação, aqui tem aulas, olha aqui a professora Mazzucato, enfim, aqui tem uma miríade de vídeos que vai de fato contribuir. A gente tirou o ruído da internet e apresentou apenas o que é relevante e o que vai resolver as tuas dúvidas. O objetivo aqui não é apenas avançar o conhecimento sobre encomendas. O objetivo aqui é responder problemas concretos dos gestores para que eles encontrem soluções que mudem efetivamente a vida das pessoas. A gente quer a vacina, a gente quer a solução de despoluição do rio, da lagoa, a gente quer uma solução de mobilidade urbana. Nós queremos ajudar o Estado brasileiro a dar entregáveis claros e a dar valor ao taxpayer, ok? Então, a gente tem essa seção
de biblioteca multimídia. E aqui, uma série de quadros com perguntas. O que é uma ITEC? Estou usando e tenho um problema. Aqui a gente tem como resolver os problemas, como entrar em contato para fazer uma pergunta. Aqui a gente tem uma seção de quem já fez. A gente tem a dúvida, olha, eu estou com medo de fazer, alguém já fez? Sim, já fez isso. A gente já identificou 75 casos, está aqui, ó. Todo esse conhecimento que está aqui é um conhecimento produzido pelo IPEA, traduzido pela BDI e disponibilizado pelas duas instituições. Tá? Devo usar uma ITEC? Está aqui quando você deve usar, quando você não deve usar. Tudo isso aqui é baseado em evidência concreta em pesquisa científica. Veja, as informações fazem link para uma produção técnica séria e competente do IPEA. Por exemplo, existe algum guia de como executar? Você é levado ao Guia de Encomendas Tecnológicas no Brasil, produzido pelo IPEA. Por que o Estado deve assumir risco tecnológico privado? Aqui uma explicação. Isso aqui é uma coisa que o controle pergunta muito. Por que nós estamos apoiando o desenvolvimento tecnológico privado? Está aqui a resposta. Qual é a legislação básica de referência? Está aqui a legislação básica de referência, inclusive com a proposta de atuação do controle, que as nossas colegas do Laboratório de Inovação do TCU produziram. Está aqui, ó. Então, eu tenho desde a Constituição até os pareceres jurídicos e a orientação do Tribunal de Contas da União como fazer o controle. Nós temos também fundamentos econômicos das ETECs. A gente tem uma explicação de qual é a origem, e aqui uma explicação muito baseada em falha de mercado, uma explicação mais ortodoxa, mas muito contundente e relevante para o controle. Abaixo desses fundamentos econômicos, nós temos uma série de artigos científicos, livros, notas técnicas, que legitimam economicamente, do ponto de vista micro e macroeconômico, o emprego das encomendas tecnológicas. Nós temos também um glossário de termos para a gente não falar mais bobagem. E o glossário é muito relevante para a gente falar de inovação, para a gente definir o que nós estamos dizendo que é inovação. Por inovação, nós entendemos mercado, nós entendemos soluções concretas e entregáveis. Por inovações, nós falamos por resolução de problemas. Nós não estamos falando de desenvolvimento tecnológico, de invenções, não estamos falando de desenvolvimento científico. Estamos falando de resolução de problemas concretos da sociedade. O glossário traz isso. E o glossário também faz, de novo, uma filtragem de todo o ruído que tem a internet. Nós trazemos os conceitos relevantes para a execução de uma encomenda tecnológica. Ok? Então, este é o HubTech. Vocês podem se inscrever para receber mais informações. Há uma seção de notícias. Aqui está a seção de notícias. Ó, meu colega Bruno Portela aqui. Essa sessão vai ser dinâmica. Nós optamos primeiro por fazer um site estático bem feito e consolidado. E aí a gente vai passar a atualizá-lo automaticamente com notícias sobre encomendas tecnológicas e coisas relevantes. A ideia aqui é a gente começar com as encomendas e partir para compras públicas mais tradicionais, ainda assim inovadoras, como, por exemplo, os concursos para inovação ou as compras públicas de startups. Tá? Há em discussão um marco legal de startups. Nós estamos de olho também e vamos cooperar com o Ministério da Economia para incluí-los aqui. Então, inicia-se com encomendas, mas o foco maior é compras públicas para inovação e, no final das contas, políticas de inovação no Brasil. A ideia aqui é de sair da ciência produzida pelo IPEA, passar pela tradução da BDI e disponibilizar conhecimento útil, direto e que, de fato, ajude a fazer planejamento, execução e controle das encomendas tecnológicas. Lembrando que o objetivo, no final, não é ter mais papel, não é ter mais conhecimento preso. O objetivo final é entregar solução. A gente entende que uma parte da ciência e da tecnologia tem que ser guiada pela curiosidade. A maior parte dela, talvez. Mas uma pequena parte, talvez 30%, tem de ser voltada a problemas concretos. E isso significa orientar os nossos esforços a demandas. Gente, muito obrigado. Acessem o site hubtech.abdi.com.br
hubtech.abdi.com.br. Inscrevam-se, usem, mandem perguntas, aos poucos, nós vamos deixando ele cada vez mais dinâmico e mais interativo. Mas não se furtem em nos mandar dúvidas, vai chegar para um grupo de especialistas, e se você que está nos vendo aí é um desses especialistas, nós vamos entrar em contato com vocês, viu? Bruno, Caio, turma toda, Rafael Dubê, todo mundo que está disposto a nos ajudar, a gente vai entrar em contato para voluntariamente ajudar. Ok? ABDI, Igor, muito obrigado. Catapult Center, muito obrigado. E nós estamos aqui no Brasil dispostos a cooperar e encontrar soluções para a nossa sociedade. Um grande abraço. Obrigado, Sr. André, pela apresentação. Convido o Sr. Malcolm Harbour, CBA, associado do Connected Place Catapult. Well, good morning, everybody. I think I'm just about to get connected. I'm unmuted, yes. That's great. And you're going to go straight to my slides, so I hope you'll see me a bit later in person. But can I just say, first of all, it's been a great privilege to be able to work on this project with Connected Places Catapult, and also to hear so many exciting ideas from Igor and Andre this morning. And remarkably, you'll see as we get on to my presentation, how many of our ideas are absolutely synchronized together. This is a global movement about using procurement in a far more innovative way to solve the problems that we're all facing. And it's really great that you're embracing that. And my background in this is that I approach it from the point of view of someone who was a politician for 15 years in the European Parliament. But by profession, I'm an engineer from the car industry, and I'm used to solving problems. And when an official from the European Commission came to me in 2007 and said, innovative procurement is a fantastic tool for solving problems, which hardly anybody is using successfully, I've been campaigning ever since. And I've been looking around the world, and you'll be able to see from my report and from these slides now, which I'm now going to present. So let's have a look at my first slide. And I'm going to link it back to the really exciting projects that I've just heard, particularly HubTech, which I hope you will all support. But I think what's really interesting, first of all, is that what you're already doing in Brazil, we've heard about the work on vaccinations in particular, is that the public sector has already started to realize, maybe instinctively, that procurement can solve those sort of difficult problems. And I've already done an earlier report, which you can find on the Connected Places website, about the public sector driving radical innovation. And I use that word radical deliberately because I think we're absolutely not thinking radically enough in the public sector about how to use technology to solve problems. But I think COVID and our responses is triggering that off. And people are seeing, well, innovation is actually indispensable to getting a new vaccine onto the marketplace. It's been indispensable to getting more ventilators in. I know that's something that you worked on, and I'll talk about that in my next slide. And so embedding innovation in public procurement is becoming a global movement. And you'll see on the top right of my slide, a little slogan called Declare to Innovate, because big challenges demand new thinking. Now that slogan comes from a declaration that over 40 countries signed to embed innovation in the public sector. And that was catalyzed by the Organization for Economic Cooperation and Development. And Brazil, I know, wants to become a member of that. But even though it's not a member, Brazil has signed that declaration. So just remember about that. There is a motive throughout the public sector
we have a declaration to embed innovation in the public sector. And my perspective about it is that procuring, buying, investing in new goods and services is a great way for everybody leading the public sector to think about new approaches. Every time across your desk, somebody comes to you and says, I want to buy another one of these computer systems. And you say, well, how is the present one working? What's it doing? Is this the best supplier? Shouldn't we be looking for new ideas? And so this whole innovative procurement process driving radical change has to come from the top, because actually you want all the people in an organization to be thinking about better ways of doing things and to come and present their ideas and to think about how to do things differently. And doing those things differently may require you to reorganize parts of your organization, but you can't allow that to hold innovation back if it's going to deliver what you really want. And that's why partnerships are so important. Those internal partnerships in your public organization to help redesign systems are crucial. But actually you need to partner also, and both Igor and Andre made these points really powerfully, that the companies developing innovative technologies have got great ideas to present to you that will help you solve your problems. And you have to be open and invite them around the table to develop those customer-focused solutions. And that process of developing a customer-focused solution for someone who's got a great idea not only makes that idea better, because you've been involved in helping to refine and make it work, but it's also going to make that idea saleable and scalable to other companies around the world, other organizations, other public organizations. And so innovative procurement is not just a catalyst for ideas and solutions. It's not just a way of encouraging partnership, but you can also use it to nurture and develop those innovative organizations across the whole economy. And both Igor and Andre were really strong about how important that is for Brazil in solving the problems that you have. So moving on to my next slide, if I can have it. Just coming up, next slide, please. So we need to think about more freedom. You heard about guides to legislation and other things, and clearly public procurement always has to work within a framework of legislation that encourages open and fair competition and drives out corruption at every stage. But what's clear from all my researches, and this is collaborated across the world, the people I talk to, is that legislation is not an inhibitor to innovation. And sometimes that idea that somehow this is a legalistic process. I mean, I've been into organizations where innovative people have said to me, well, you know, the last people we want to involve in developing this innovation are our lawyers, because we know they're going to hold up the process. And I say to them, actually, your procurement team should be round the table as you start to develop a new innovative idea, because they can devise the best sort of procurement process to deliver what you want. So procurement specialists who are listening in, you need to be around those strategy tables with the innovators, because they need your help. And in the new tools, and Andre recommended it just now to think about pre-commercial procurement. The interesting thing about pre-commercial procurement is it's not actually a tight legislative process at all. It's actually a relatively flexible and quick process to procure research and development. And that's something that I learned when I started work back in 2007, when we issued an opinion, the European Commission issued an opinion telling purchasers, this is what you can do. And talking about advice and more awareness of innovation generating procurement processes, I put a little quote at the top corner of my slide, which I thought might draw your attention. This is an official publication from the European Union,
that they issued at the beginning of the COVID crisis to give advice to public buyers about emergency procedures available to them. But look at what I've just focused on with that yellow box. You could launch hackathons for new concepts. Launch hackathons for new concepts as part of a procurement process. How many of you have ever seen that in law before or in any legal communication? And the thing about procurement processes, and I was involved deeply in reforming the European process, where we've introduced new tools for innovation, particularly one called innovation procurement, that actually we need more awareness about the tools that are available in procurement regulation to encourage innovation. And we have to build upon the openness and learn from the projects that we've already talked about in solving some of the COVID issues. And you can see on the bottom left-hand side, a little graphic on the UK's ventilator challenge. And I know you've had one of those in Brazil. Congratulations for that. Because in procuring ventilators, complex technical goods quickly, that both in the UK and Brazil, they brought together innovative people from manufacturing. In the UK, they've involved Formula One teams, aerospace manufacturers, car manufacturers, other manufacturers. They've digitized a complete process. They built production lines in a month. They've achieved certification for a medical device. And those are the things that we need to think about, accelerate our decision-making, and be able to compress that whole cycle. Now, you also heard about, from my previous speakers, about the fact that our citizens, I think everywhere, and I'm sure Brazil is the same, are getting impatient about the fact that many of them have access to information and technology through powerful mobile devices that they use all the time. And they say, well, why can't the public sector use these tools and respond more quickly? And the thing about public procurement, that you can actually use it to get citizens' ideas, to have a bubble up process, and to contribute those ideas, and that will help accept change, and also to get your decision makers to accept change. In political leadership, I've seen a significant change, that sometimes political leaders were reluctant to embrace new technology because they were worried that it might go wrong and they'd be blamed for it. Well, actually, I think it's the other way around now. I think citizens are saying to politicians, why aren't you using more of these technologies and becoming more efficient? And that's also a challenge to make procurement more radical. And that's why digital is such an important area. And we've seen digital government procurement strategies moving more quickly than any other domains. And that leads me directly on to my next slide. Because if I can have the next slide. Igor, I wrote it down because I thought it was such a wonderful phrase that he used. I wrote it down in English. You'll see whether it translates back again to my interpreters. He said that part of their mission was a noble goal to promote digital maturity. Well, innovative procurement is absolutely a tool to do that. And the pre-commercial procurements, in other words, working with suppliers who have a great idea to develop it into a workable and usable solution, and then deploy that solution, is now more widespread in digital than any other sector. But it's going to be coming into other sectors because digital is now persuasive everywhere. So my example earlier about ventilators, a lot of that was driven by embedded digital technology. And the really important thing to think about that the digital people are getting better at is that if you're going to solve problems, you have to get much more challenging at defining what your problems really are that you want to solve, and not close down potential solutions. Think about what the problem is that you want to solve and make it really challenging for people to come forward and set up great ideas. One of the first programs I ever looked at, and when I went to Holland to look at what they were doing in about 2008 or 9, and one of the first procurement challenges I saw
was the fact that in Holland, they wanted to inspect their dike system in a much more efficient way, because as you know, a lot of Holland is below sea level. And it was very expensive to go around and take core samples and to inspect the dikes. And they put out an open challenge for people to come forward with solutions. And they chose a range of solutions embodying different technology and evaluated them, and then came up with a great solution. And so they had technology suppliers maximizing efforts to produce and develop viable solutions, so they had the best technology. And that competing technology is, again, something about the innovation procurement process that makes it really powerful. You have companies really anxious to deploy resources to solve your problems. And because you're working with them as a customer, you will get better results at the end. And also, you can do it in tight timetables. And a lot of competitive procurement contests have relatively tight timetables. And it's like a sort of miniature hackathon, if you talk in those terms. So they get together with great energy to produce solutions relatively quickly, produce a demonstrator, come and show you how that's going to work. And if that's a solution that's really promising, you then can fund the next stage, actually then to start developing and filling it out to be a really deployable solution. The UK government's digital service has really encouraged that. They've actually put money in and run some of those projects. They've run procurement contests. And also, they've been looking at ways, and this is something I think very interesting for your HubTech process, and you'll see I put a cover of a report there, which you can find on the Government Digital Service website, called Spark. Great name, Spark, the Technology Innovators Marketplace. Because what you want as a potential specifier, a commissioner of products, or by the way, services also, let's not forget that employing digital solutions to deliver services to customers is just as important as new products. So delivery of services, but what you want is a catalog of people who've got some great ideas who are ready to be deployed. And with the GDS, they're pre-qualified. They've had to demonstrate that they've got the capability to develop these, then they go in the catalog, and then you can use it. And what's interesting is that if you look at the data for the government digital services in the UK, from being predominantly an area where large technology companies and suppliers were supplying a lot of digital IT to government, 43% now of supplier investment, government digital services went to small enterprises. So that's why those of you involved in digital are ahead of the game already, but think about expanding that now into all the other challenges that we're facing. So let's look at my next slide, which really builds on this whole competitive procurement process. Because essentially what you're talking about is making a market for new technologies. Because what we want, and the people who are really bold about this, they have a problem they want to solve, but they're prepared to work with people to develop a solution. The solution for what they want to solve doesn't yet exist. Remember what I said about the dikes in Holland, but actually they're prepared to work with procurers and essentially to make a new market for that. And in many cases, investing those in those what I call the innovative capabilities in companies with promising ideas is actually a fantastic way of putting money into developing the innovative capabilities of the whole economy. And I know that's something that Brazil is really interested in because you signed the OECD declaration and you also commissioned a report from the OECD about the whole innovation system in the public sector in Brazil, which I've read. And so putting money into investing in innovative capabilities is a really great idea for an economy. And that's something that's really important to think about, because if you look at all the data about those contests, there are many companies who've been into a technology contest at the beginning, but their solutions haven't necessarily been the ones that have been chosen by the commissioner of the product or service. But because they've had that technology developed to a stage where it can be marketed to someone else, they've gone on and sold that technology to other companies. You've given them that crucial startup.
in a really fantastic laboratory that's really forced them to move forward to doing that. Now, as you heard earlier, that this was my slide, and we followed this through, that innovative procurement programs for small enterprises, they do have a long history. I mean, the US was launched in 1982, and you can see what it's now developed into. They call it America's Seed Fund. Isn't that interesting? And that just ties in with what I was talking about. So the Americans see that their small business innovation program through procurement is actually part of seeding innovative companies, and the STTR is a small technology transfer system as well. And then the SBRI is the British program, which has run since 2009 and was one of the earliest to be launched in Europe. And they're just running their largest ever project, which is tackling climate change issues. It's called Innovation for Sustainability, and there's £80 million to be bid for by small companies working with public sector customers on ideas for tackling climate change and improving sustainability. But those ideas are not just about sustainability. Both Andre and Igor talked very much about the social challenges in Brazil, about how to raise the level of competencies, high quality jobs, training for people. That social value can also be incorporated in procurement. In the United Kingdom, we've had a Social Value Act now for more than 5 years. There's a tremendous compendium now just published in Europe with over 70 projects showing how you can add social value in a procurement contract, more training, more job creation, even societal projects that you can invest in, new facilities for communities and so on. So really have a think about that. So then just moving on to the next slide. And I just want to have a closure by just recapping. First of all, there's my report, the cover, wonderfully elegant cover, which I hope you will have read. If you haven't read it yet, please do. If you have queries about it, there's my email at the bottom. But my conclusion overall is that innovation and procurement is much underexploited. But there is a remarkable consensus on best practice. And I think you've seen that illustrated this afternoon. Here's me from my home in England, and worked at a European level. But when I come to Brazil, I find people talking exactly the same languages. But I think the other really important thing about my global research is that it's regions and cities that are often setting the pace. This is not predominantly a central government prerogative. Central government can support and set the ideas, but believe me, there are lots of regions and cities who are doing great things. You mentioned the CivTech program earlier, and I'm a big admirer of that, which the Scottish government has developed entirely as its own project. And it's been a really exciting to see how that's developed. But the problem is that the whole area at the moment is relatively under-researched. So professors who are listening in, and Professor Rao is always doing this, but actually we need more people, more researchers in business to help us understand and actually measure and contextualize what we're doing. It's an area where there's relatively little data. The only place where I've seen a lot of benchmarking data about performance, which is always important, is the European Union, who's done a country benchmarking. And interestingly, just to underline my first point, only one country in their EU benchmarking was ranked in the top performing category, and that was Finland. I was pleased to say the UK and Spain were the best, very large economies, but they were only ranked in tier 2. So all I would say in conclusion is that there are fantastic opportunities for Brazil. And I hope that through Connected Places, and myself and colleagues who are working on this, we can continue to keep in touch and help you on this journey. And the best of luck with that, and also think about HubTech. And I want to just show one more slide, which I just came across in my research for you to think about. So this is my final slide, which is not branded Connected Places or anything. Just have a look at this. I looked at the 2019 presentation the OECD made about the innovation system of the public services of Brazil. And I came across this public sector innovation manifesto. And I don't want you to read right through it today, but just look at those headlines that we've talked about.
agility, experimentation, collaboration, focus on people and impact. You already have lots of people thinking about it. What a fantastic place to start. And I wish you all the very best of luck. Thank you very much. Obrigada, Sr. Malcolm, pela apresentação. Lembrando vocês que estão acompanhando a transmissão ao vivo, vocês podem fazer as perguntas por meio do botão Q&A, Question and Answer, que aparece abaixo da tela de transmissão. Para iniciar o nosso debate, eu convido a senhora Gabriela Mareto, da Embaixada Britânica, para fazer a moderação junto aos demais palestrantes. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes pelas excelentes apresentações e especialmente a BDI pelo lançamento da plataforma HubTech, que eu acredito que vai ser, que é muito importante nesse desafio, enfim, que já foi muito bem comentado pelo Igor, pelo André, da adoção, enfim, do uso do instrumento da encomenda tecnológica no Brasil. Eu vou começar, a gente tem 20 minutos programado, mas nós estamos um pouco adiantados, então acho que a gente pode até explorar 30 minutos para perguntas e respostas. Eu vou começar com as que estão no site, que foram enviadas no nosso chat. Muito obrigada a todos que participaram. Podem continuar mandando, ou então podem se apresentar ao final de eu terminar dessas primeiras perguntas e respostas, se apresentar e fazerem suas perguntas também, tá? Se a gente ainda tiver tempo disponível. Eu vou começar com a primeira que foi feita, endereçada ao Igor e à BDI. Primeiro, já agradecendo também ao Igor por permanecer com a gente até esse momento. Então, se você puder, Igor, tem uma pergunta específica aqui para o Igor, que é: como o Brasil prioriza as demandas e necessidades das cidades e população para as encomendas tecnológicas? Se você puder falar um pouco sobre isso, agradecemos. Ok. Doutora Gabriela Mareto, prazer revê-la aqui. Muito obrigado. Prazer é meu. A resposta a essa pergunta, Gabriela, é assim: não prioriza. Infelizmente, ainda não há uma prioridade. Eu acho que a própria estrutura federativa do Brasil, com o rol de competências, talvez o Malcolm não conheça, mas nós temos mais de 5.000 municípios, 5.600 e alguma coisa, com as suas competências e responsabilidades, mais 26, 27 estados, mais o governo federal. Ou seja, cada um compondo ali no nosso nível federativo com suas responsabilidades. E as cidades, cada uma com as suas legislações, inclusive de mobilidade urbana, de transporte público, saneamento, enfim. Não é algo que possa ser feito pelo governo federal. Esse é um modelo que nós escolhemos assim desde a Constituição de 88 e assim continua. Então, assim, não há uma priorização, no aspecto de cidades. O que eu posso falar, eu não sei quem fez a pergunta, também não vi aqui nas perguntas, mas enfim, é que... É o Silvio. Silvio é o nosso Deputy Head do Prosperity Fund. Conheço o Silvio, inclusive. Silvio, é que nós da BDI, exatamente por essa questão federativa de complexidade aqui das decisões públicas, nós estamos na BDI trabalhando com projetos piloto, que ajudem, até uma recomendação do CDE, a fazer nas cidades brasileiras, os Living Labs, laboratórios vivos, em que nós testamos, desenvolvemos tecnologias para cidades, e aí uma série de empresas junto conosco, elas conseguem testar e desenvolver nessas cidades várias tecnologias. E aí nós, da BDI, temos difundido essas coisas com os prefeitos das cidades. Então, levamos os prefeitos lá para eles verem essas inovações em espaço urbano. E aí são inovações na área de segurança pública, na área de mobilidade também. No próximo ano, em 2021, nós estamos entrando na área também aí de saúde, muito possivelmente, que é algo muito caro para mim.
mas nós temos feito de iluminação pública também, enfim. Então, são várias as áreas em que essas inovações são mostradas. Então, nós, da BDI, criamos esses espaços, os Living Labs, né, com demonstrações de desenvolvimento de tecnologias, e espalhamos isso, difundimos isso para o país. É a maneira que nós temos encontrado para que essa difusão aconteça, mas sem uma prioridade de um órgão eventualmente central que assim possa fazer. Excelente, obrigada, Igor. Malcolm, você gostaria de acrescentar algo? Can I comment? Yeah. No, I mean, I understand very much about the challenges of devolved and complicated countries. All I would say is that my experience is that some of the really best public procurement ideas have come from regions and from cities. I mean, for example, in Europe, in some of the most fully integrated innovation programs are found in, for example, in Flanders, in Tuscany, in Scotland. And so I'm hoping that within a country like Brazil, with such a wide range of talents and different administrations, that people are actually encouraged to use these ideas themselves. And of course, and we see in the UK that sometimes so I talked about the Small Business Initiative on Sustainability. I mean, that's gone across all public administrations who can bid for it. So that's a way of stimulating that. But I think actually local ownership is more important. And also increasingly, and this is particularly true in Europe at the moment now, we're seeing collaborations between cities in different countries even. So for example, there's a very big challenge at the moment on applying artificial intelligence, which 5 major European cities in different countries are collaborating together, because cities everywhere have a lot of common problems. So why shouldn't we share the investment and share the ideas that come from investing in new technologies? And I'm sure there's lots of potential for that in your country. Sim, obrigada. Thank you, Malcolm, for complimenting as well. Então, eu vou agora para a segunda pergunta, aproveitando um pouco também aqui já ainda que a presença do Igor, que na verdade a pergunta foi enviada pela Tânia, o André já respondeu, então acho que o André pode continuar respondendo, ou mesmo o Igor, fiquem à vontade, que acredito que a maior dificuldade na adoção de novas e inovadoras mobilidades de compras públicas no governo vincula-se à ausência do envolvimento do pessoal de compras nessas ações. Vocês estão pensando em alguma ação nesse sentido? Então, essa é a pergunta. Vai lá, André. O André já disse sim. Bem, Tânia, um abraço para você. A ideia é criar uma comunidade de prática, seja ela quem for. Essa é uma iniciativa, como eu disse no começo, é uma iniciativa que parte já de uma demanda concreta. É grande a demanda? Não, não é grande. Mas as pessoas já estão perguntando para mim, para o Bruno Portela, para o Caio Barbosa, para as pessoas que lidam com isso, já estão mandando e-mail, via LinkedIn, às vezes me ligando aqui no IPEA, isso já acontece. Então, a gente não está focando num grupo específico, a gente está respondendo de maneira mais organizada e mais robusta demandas que já existem. Então, e venham de onde vier. A gente está, nesse momento, divulgando o instrumento, e independente de quem pergunta. Talvez futuramente a gente possa até, inclusive, fazer notas técnicas específicas que podem ser usadas, eu não sei, podem ser usadas para legalmente. Não sei, talvez, pode ser. A gente vai ver como é que evolui. A gente está apenas respondendo demandas existentes de maneira mais organizada. Tá? Mas se me permite, André, só complementar a sua resposta, Gabi, também. Claro. Claro. Eu entendo, tá, que uma variável de fato importante é o pessoal de compras. O que o André está comentando é assim, já existe uma demanda hoje por isso, mas as pessoas de compra, né, e aí eu vou para falar só da administração central Brasília,
elas são pessoas que têm ainda no mindset, né, a sua cultura organizacional, aquela cultura do controle, né, André, que a gente conhece tão bem. Então, assim, a segurança para o gestor que vai fazer a compra importa muito. Então, como uma compra de inovação num cenário, e nós lidamos com isso, que sempre o órgão de controle vai nos questionar as razões por que nós tomamos alguma decisão e colocamos a nossa assinatura em alguma compra. Sim, nesse sentido, nós temos um grande gargalo. Mas isso, eu imagino, até por ouvir a experiência do Reino Unido, não é apenas no Brasil. Esse é um gargalo. E a razão do HubTech, inclusive, é que a gente possa difundir, como você falou, uma comunidade de práticas, tornar isso, conhecimento, o mais alastrado possível e diminuir essas dimensões, eu acho que de temor do gestor público, inclusive, especialmente do de compras. Excelente. Eu vou, então, repetir aqui... Can I comment on this? Well, I made this point very strongly myself, so I agree with it completely. I think one thing that is helpful and might be helpful for the federal government, certainly, is to do what happened back in 2007 in Europe, when we wanted to get more pre-commercial procurement off the ground. So the European Commission produced essentially a guidance note about pre-commercial procurement, which basically said to people, this is entirely compatible with all our existing rules. And you saw the note that in my presentation about what they did pre-COVID, and that gives a security. But in the end, I mean, I agree entirely with Igor's point about the problems, about the risk aversion of some people in the public sector of taking on something entirely new. And that's why I think that the HubTech ideas, if you can demonstrate through case studies, a successful case studies, and people who've done it before, are so important in overcoming risk aversion. And that's why it's such a great idea to do that. And I hope that we can all contribute, because I think this is international. I think that people are prepared to look at case studies outside their own country because they see there are so many similar problems. Muito bom. I'd like to comment on this. Queria fazer comentário. Bem, como que a gente resolve esse apagão das canetas? Tá? Vi perguntas relevantes relacionadas a esse tema, então eu já respondo elas aqui. Que o Igor chamou a atenção e o Malcolm chamou a atenção que também existe no Reino Unido. Primeiro, entre no HubTech e ali tem as experiências. STF já fez, Supremo Tribunal Federal, Marinha do Brasil, Fiocruz, a vacina do Covid está sendo uma encomenda tecnológica. Tem documentação, tem nota técnica do IPEA dizendo que quando usar encomenda, quando não usar encomenda. Então, isso já foi feito, já está sendo feito, e tem o site do controle das encomendas tecnológicas. Coloquem no Google, encomendas tecnológicas TCU. Ou vão na parte de legislação do HubTech, vocês vão lá ver pareceres do TCU, dizendo como fazer o controle. Então, a primeira maneira de tirar o medo das pessoas isso já foi feito. Isso já foi feito por órgãos muito relevantes. A gente está falando do Supremo Tribunal Federal, da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde. Depois, entrem no controle. O Tribunal de Contas da União, ele incentiva o uso da encomenda quando existe risco tecnológico. Porque a encomenda não é uma benemesse, a encomenda não é uma facilidade. A encomenda é um instrumento para comprar risco tecnológico com eficiência. Então, não é que o gestor ele pode ter medo porque é novo, a gente tem medo quando a gente coloca o nosso nome ali e assina, a gente tem medo. Mas eu devo lembrar o seguinte, que a encomenda tecnológica é um instrumento para dar eficiência econômica a uma aquisição com risco tecnológico. Não usar a encomenda também enseja punição. Ou seja, é preciso olhar a encomenda como um instrumento de eficiência da compra pública. Então, olha quem já fez, muita gente boa já fez, já tem parecer, já tem manual, já tem guia, então já tem uma expertise toda. E o HubTech está aí para ajudar. Quando você entrar em contato com o HubTech, ele vai direcionar para alguém do Serviço Público Federal que está disposto a ajudar. Outros, o pessoal da Advocacia Geral da União, vai ter um grupo de pessoas que atua no tema que vai ajudar.
André, eu queria agradecer, porque eu acho que você respondeu já até uma pergunta aqui da Gabriela Figueiredo e do Pedro Mendes, né, que era como enfrentar essas barreiras e exemplos de compras públicas. Mas aí tem uma pergunta em seguida, de novo, do Silvio Aquino, que é uma pergunta que fazem muito para a gente também, trabalhando com esse tema agora pelo governo britânico no Brasil, que é, com relação a esse ponto, se entendi corretamente, a legislação não é, a legislação brasileira, no caso, né? Não é de forma alguma uma barreira para compras tecnológicas no Brasil, mas sim a aplicação dela. Essa visão está correta? Acho que é interessante um pouco falar disso, se você puder. A sociologia da ciência e da tecnologia é interessante nesse sentido, porque nós temos dois corpos legais para fazer aquisição no Brasil. O corpo legal tradicional, que é a famosa Lei 8.666, que é para comprar produtos de prateleira, papel, caneta, serviço de limpeza, e uma série de leis específicas para compras específicas. Uma delas é a Lei de Inovação, que permite compra com risco tecnológico. E acontece alguma coisa na formação dos operadores do direito no Brasil, que e tem a ver com a sociedade brasileira, tá? Sempre se escolhe-se uma lei mais que separa mais contundentemente o que é público do que é privado. Ou seja, uma lei mais fácil de executar. Muito embora essa lei não seja adequada para resolver problemas cuja solução não existe. Então, a gente tem, para responder sua pergunta pragmaticamente, a gente tem um corpo legal já resolvido, que é para comprar risco tecnológico, que são as encomendas, mas a gente tem um outro lado que é uma coisa mais subjetiva, mais tácita, mais de formação e mais ligado a uma sociedade que vê com muito maus olhos a relação público-privado. E é evidente a razão de por que vê com muito maus olhos a relação público-privado. Se a gente for olhar e seguir o dinheiro, a gente vai ver que o gasto em pesquisa e desenvolvimento, compras públicas para inovação, é uma parte menor dos gastos em compras públicas de maneira geral. Né? E o que fica na nossa cabeça e o que fica no espectro político é essa má relação público-privada das compras tradicionais. E isso contamina o nosso métier de compras públicas para inovação. Então, não é mais um problema de segurança jurídica. Então, você está correto. Não é. É um problema de mindset, é um problema de formação, é um problema de treinamento, é um problema por incrível que pareça, é um problema de conhecimento. É comum o operador do direito desconhecer a lei de inovação. É comum. O procurador federal, o advogado da União. Bem, a gente tem que ter empatia. A lei de inovação trata de um mecanismo muito pequeno do gasto público. A maior parte são compras tradicionais, enfim. Mas há, por incrível que pareça, um desconhecimento da leitura da lei. E aí, sim, quando há a leitura da lei, quando se conhece a lei, há uma resistência que tem a ver, evidentemente, com a resistência de assumir riscos, com mesclar público-privado, com cooperar. Mas isso é possível de fazer. Como que isso é possível de fazer? Um controle especial, um controle que você comprove à sociedade, olha e diga, eu entendo que isso tem risco tecnológico, mas eu entendo que se o Estado não apoiar, não haverá solução. E, portanto, já que existe risco tecnológico, eu vou fazer uma instrução processual adequada. Comprar risco tecnológico, fazer pre-commercial procurement, não é uma atividade lúdica, não é uma atividade cultural, é uma atividade séria, é uma atividade que exige treinamento, mas é uma atividade que é possível e deve ser executada. Devo lembrar para vocês que, apesar de termos um sistema de inovação super robusto, com muitos instrumentos, legalmente a encomenda está pronta para ser usada, nós não temos uma vacina para dengue efetiva. Isso é prova de que ainda não avançamos na concretude, no entregável da política de inovação. Excelente. Muito obrigada. Nesse sentido, assim, eu acho que você pode até responder rapidamente aqui a pergunta do Érico San Giorgio, que já que existe uma concorrência entre as formas convencionais de compras e essa nova vertente de compras públicas de inovação, a encomenda especificamente,
Não seria interessante dissolver essa barreira fazendo a inserção dessa modalidade ou de algum dos mecanismos no projeto de lei número 6.814 de 2017, a nova lei de licitação, que atualmente encontra-se em discussão no Senado? Você acha que isso ajudaria? Ou não? Não, é melhor excluir. Exclui completamente, porque daí a gente é uma estratégia política. Você vai ter o corpo legal tradicional, que é esse PL, que, aliás, esse PL começou em 95, tá? Ele tá tão grande que parece uma tese de doutorado. E aí o ideal é consolidar a encomenda, as compras inovadoras na lei de inovação, para a cabeça das pessoas separarem as duas coisas. Se misturar, vão querer usar coisas tradicionais na encomenda. E aí vai ser uma loucura completa. A União Europeia fez isso. Pre-commercial procurement está separado de procurement tradicional. O GPA da OMS, da Organização Mundial do Comércio, separou. P&D é uma coisa, compra tradicional é outra. Então, é melhor one separar. is one thing, the other is another. It's better to separate it, both politically and strategically. This is what I've been defending. Excelente. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui específica para o HubTech, antes da gente mudar um pouquinho Could I just come back on the legal question, because you mentioned about the European law at the moment. Claro. Fique à vontade, Malcolm. The issue about pre-commercial procurement is interesting because I'm here in the Portuguese translation, but I don't need to. Interesting because that developed in parallel to the main procurement directives and has always remained separate. Actually, I think the one mistake that I and others made was that we should have taken the opportunity to integrate it into the mainstream procurement law, because it would have actually made it more palatable for lawyers to accommodate it. And therefore, I think if you're rethinking that, I mean, you'll be absolutely right to do that. But I would also say, look at the fact that we also introduced an entirely new instrument called innovation partnerships into the European law, of which there's no real equivalent, I think, in other regions. That was new in 2014, and that was prompted by a lot of activism by people like myself to make it more innovative. And I would finally say that there's an issue about so-called competitive dialogue in procurement. And competitive dialogue is actually by far the most powerful instrument to drive innovation forward, because it's not, I mean, there are instances where you can use the competition of free competitive procurement, but for day-to-day procurements, you can set up a competitive dialogue where the suppliers are allowed then to refine their offer to you in dialogue with them to make it better and to improve it. So, for example, if it's a computer system which is using a lot of existing software and technology, at least the way they design the application can evolve during the course of the contract. And the core thing is actually having clear conditions in the contract, as you know, and benchmarks and standards, so that the contracts are always conducted under objective conditions and in a non-discriminatory way. And that's something I'm sure that your HubTech will be really pushing forward on, because procurers need guidelines. And I think somebody asked me, if I can jump to that, if you were going to ask it, but somebody asked me in the dialogue about who's been reading my friend Mariana Mazzucato's books about mission-orientated innovation. Well, now, mission-oriented innovation links more broadly to the whole of the innovation chain, including research and development and pulling through of ideas. And I would say that innovation procurement is the crucial end part of a mission, where you actually get the ideas generated by the mission out into practical applications. But what you need to do for that is to have a procurement process and a set of standards that you can then apply in order to encourage and ensure that your suppliers are actually coming up to the standard that you want to deliver the outcome of this mission. And at a European level at the moment, we have a very big new project called the Green Deal, which has got a lot of political profile. I'm working on a separate project, nothing to do with Connected Places at the moment, about refining the standards framework and saying that public procurement of solutions that have a carbon impact or an environmental impact need to start using standards as criteria for the suppliers to meet
so that you can judge that in an objective way. And I'm sure that's going to be something that's going to be big on your HubTech agenda. Thank you, Malcolm. Eu vou aproveitar, então, e fazer uma pergunta aqui do programa de incubação, que é a potencial relação, na sua opinião, a potencial relação entre negócios de impacto e governo no âmbito de compras públicas de inovação para a solução de desafios socioambientais. Isso foi explorado no Reino Unido? Well, I mean, I think mentioned earlier, I mean, in a sense it has, I mean, I wouldn't say it's been solved in any sense. But since we had a Social Value Act, which, by the way, is it's interesting we're talking about legislation now. The Social Value Act in the UK is entirely a UK one. It's not actually linked to the European procurement directives at all. But it places an obligation on public procurers and allows them essentially to look at social value elements of every contract. And that can be quite broadly drawn. So, for example, on a construction project, it could be linked to the fact that you want to generate jobs, apprenticeships, and learning in a local community. It could be to do with the purchase of fair trade products, because again, provided you have criteria about what fair trade means, you know, so it's entirely objective, and you can't have fraudulent processes, which is difficult. So I would say that in every aspect of procurement, with the right standards and approach, you can enhance social value, you can look at impact on communities, and you can also deal with things like environment or health or emissions or whatever. So that's something that I think that in procurement generally, we need to take much more seriously than we're doing at the moment. And that includes, by the way, that I apply that everywhere, not just in the UK or in Brazil. Obrigada. Eu vou continuar, então, com uma pergunta em relação a Brasil e Reino Unido, que é especificamente aqui do João Rampini, que é especificamente sobre GovTechs. Então, recentemente, nós temos visto a emergência de muitas empresas especializadas em oferecer tecnologias inovadoras para o governo. De que forma as GovTechs estão ajudando ou podem ajudar a facilitar o processo das compras públicas, seja no Brasil ou no Reino Unido? Então, Malcolm, se você quiser responder primeiro sobre as GovTechs no Reino Unido. Well, I think I would reverse the question, really, because, I mean, I think, first of all, that the really important thing is really to define what problems you want to solve. And also have a look at, solutions are not necessarily going to be driven by technology. They might be, partly, but actually, in the end, the successful applications are the ones that solve your problems. But also there is lots of technology about that can do that on a general basis. If I can give you an example, which I think will appeal particularly to those of you in the public sector, and this was a project that Connected Places was involved in. In the UK, we know there are many businesses and this was in the city of Belfast, who are not actually paying business taxes because they've not properly registered as businesses. And they're not paying taxes in the way that businesses should. And what they did was they put that out as a generic tender, and people came in with a number of artificial intelligence type solutions, which could search a whole variety of databases and actually identify by looking at who was advertising, who was trading, who was registered for this and so on, and actually came up with a whole list of businesses that weren't paying tax and paying local tax, and they've now started to raise revenue because of it. So that was an interesting idea where somebody set a specific problem, and then the technology then came in to solve it. And so I think you need to, my advice is to set really challenging problems, and the challenging problems will bring the great innovators to solve them. Because there's nothing that motivates an innovator better than to have a challenging problem to solve. I agree. Thank you, Malcolm. André, você quer complementar? Não? Tá bem.
A gente está chegando ao final do nosso tempo, né? Queria agradecer a todos. Queria deixar aqui um espaço aberto para os palestrantes. Se alguém tiver algum comentário extra a fazer. Alguém tem algum comentário? Não? Não, eu só queria agradecer ao Prosperity Fund, ao Reino Unido em especial, ao Malcolm que está aqui conosco. Muito obrigado pelas suas palavras, Malcolm. Eu pude aprender bastante aqui com o que o Reino Unido já fez. Confesso que não li o seu relatório ainda, mas já recebi da minha equipe várias sugestões de que eu deveria lê-lo. Então, assim eu farei. Queria agradecer também ao André pela parceria de sempre, né? Dizer que para as pessoas que nos assistem que o HubTech é uma forma, um repositório que nós queremos avançar com essa discussão no Brasil. Tem muitos municípios, muitos estados, além de órgãos do governo central, do governo federal, que poderiam utilizar disso, mas sempre com essa visão que o Malcolm trouxe. Qual é o problema que nós queremos resolver, né? O André não utilizou isso, mas eu também queria falar assim, a encomenda tecnológica não é uma panaceia também, não é, se for qualquer tipo de compra, é a lei que nós já temos, tá? Encomenda tecnológica é algo específico envolvendo risco tecnológico, que é assim que deve ser utilizado, sob pena de nós difundirmos algo que vai depois virar uma verdadeira panaceia. Então, meu muito obrigado a todos pela presença e pela oportunidade de debater esse assunto. Obrigada, Igor. Mais alguém para a gente finalizar, então? Eu gostaria de dizer o seguinte, faço as palavras do Igor a minha. A encomenda tecnológica é uma exceção para ser usada quando a solução não existe. Mas, como a gente tem muito problema, cuja solução não está disponível, a gente espera um uso significativo das encomendas direcionadas às soluções. Eu devo dizer o seguinte, o Brasil é um país de dimensões continentais, cujo Estado é o maior comprador de bens e serviços da economia. Nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar esse poder de compra do Estado. Tá? Então, se nós pensarmos no Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde brasileiro é um driver enorme de desenvolvimento tecnológico. Nós precisamos explorá-lo. As encomendas, a encomenda é uma maneira de explorar. Existem outras, concursos para inovação, compras centralizadas. O fato essencial é que nós precisamos usar o poder de compra do Estado para alavancar a atividade industrial e econômica brasileira. O HubTech tenta fazer isso de maneira simples. Nós vamos evoluindo ao longo das demandas. Vamos sempre organicamente incluindo coisas que vão aparecendo. Mas o foco essencial é usar esse poder de compra e, no final das contas, sobre encomendas, o que a gente quer é que o desenvolvimento tecnológico, a maior parte dele, ou uma boa parte dele, seja voltado a resolver problemas concretos da sociedade brasileira. A gente quer melhor mobilidade, a gente quer lagos e rios despoluídos, a gente quer monitoramento ambiental bem feito, a gente quer serviços de saúde bem feitos. E a gente quer qualidade de vida. É isso que a gente quer com encomenda tecnológica. O uso da ciência e da tecnologia para resolver problemas concretos da sociedade. Então, eu termino essa minha participação dando uma mensagem positiva. A gente tem um poder, a gente tem muito dinheiro, um grande problema para encomenda, porque nós compramos muito. Nosso problema é mais como a gente vai gastar. Então, a gente tem uma avenida de possibilidades. Não vai resolver tudo, como o Igor chamou. A gente tem um problema de insegurança jurídica de outros instrumentos. Venture capital, subvenção, crédito, as startups com a sua eterno problema de garantias. As startups não têm garantias para quando vai conseguir empréstimo. O sistema de inovação brasileiro tem uma série de outros problemas. As encomendas não resolvem todos eles, mas elas dão um grande gás e elas são uma agenda positiva muito importante que a gente tem que usar. Ok? Obrigada, André. Eu também gostaria de agradecer, em nome do governo britânico no Brasil, a parceria da BDI e da Connect Place Catapult. A gente tem trabalhado desde o final do ano passado
E a ideia é colocar o Reino Unido como parceiro do Brasil nesse desafio de compras públicas para a inovação, mais especificamente encomendas. Então, para a gente é muita felicidade e uma honra também poder ter esse evento com o lançamento da plataforma HubTech. Muito obrigada por isso. Vamos usar. Queria só terminar dizendo que, para quem tiver interesse de ler o nosso relatório, o link de download nas versões tanto português como inglês estão no site do evento, então fiquem à vontade, tá? Para fazer esse download também, para, enfim, entrar em contato com a gente sobre as experiências especificamente, os casos e tudo mais. E segundo, que essa é uma série de webinars, né? Então, a gente ainda vai continuar esse assunto nas próximas quartas-feiras, a cada 15 dias, né? Então, a gente ainda tem no dia 7 de outubro mais um webinar focado muito sobre as cidades, então cidades como líderes na promoção de inovação nas compras públicas, em que, de novo, vamos trazer a perspectiva brasileira e britânica, tá? No dia 21, a gente tem um webinar sobre startups e pequenas e médias empresas trabalhando junto com governos locais para promover a inovação no setor público, então, um tema bem focado nas GovTechs que a gente mencionou aqui. E no dia 4 de novembro, para encerrar, a gente tem um tema também, de novo, um pouco mais amplo, que é compras públicas para a inovação. Desafios e oportunidades para as questões legais e comportamentais, em que a gente vai discutir um pouco esse tema que a gente já discutiu aqui, mas que merece muita atenção, que é tanto olhar para questões legais como comportamentais. Fora os webinars, a gente pretende... Fora os webinars, a gente também pretende continuar trabalhando nessa agenda pelo Fundo de Prosperidade, pelo nosso trabalho, né, da área de Ciência e Tecnologia do Governo Britânico no Brasil, e nós vamos continuar trabalhando junto com a BDI nesse tema e, enfim, e outros órgãos de governo também. Então, é isso. Muito obrigada. Um excelente dia para o Brasil, um final de dia para o Reino Unido. Muito obrigada a todos por ficarem com a gente até o final, viu? Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, então encerramos nesse momento o primeiro webinar sobre compras governamentais como uma ferramenta estratégica para a gestão pública e inovação. Agradecemos a participação de todos os palestrantes e de vocês que nos acompanham nesse palco virtual. Convido vocês a participarem do nosso próximo webinar desse ciclo, que nem a Gabriela falou, que vai acontecer no dia 7 de outubro, quarta-feira, no mesmo horário, ou seja, das 10 ao meio-dia no horário do Brasil e das 2 às 4 no horário do Reino Unido, e terá como tema cidades como líderes na promoção da inovação nas compras públicas. Muito obrigada a todos e boa tarde.